Posso perguntar uma coisa, Lor? Quando a criança, você não... Até pra Marcela. Quando você não consegue fazer a lavagem nasal, porque eu, na verdade, eu nunca consigo fazer com a minha filha. Gente, é um desafio. Eu falo que um dia eu vou aprender ainda. Mas o fato de não conseguir fazer a lavagem nasal, espirrar aquele sprayzinho de soro, funciona equivalente? Pode ajudar também? A lavagem nasal com ali com a seringa, né? O soro na seringa, ela é um pouco mais eficaz do que o spray só, né? Pelo fluxo mesmo do soro ali, então ela é mais eficaz do que o spray. Pode ser o spray na rotina? Pode, mas a lavagem nasal é melhor. A lavagem nasal é melhor. Sim. E ela é pior para nós que estamos fazendo do que para a criança. A criança acostuma. Então, assim, se virar uma rotina, faço todos os dias, acostuma a criança. No começo é perrengue, é difícil, mas a criança acostuma. Tem criança que faz sozinha nela mesma, crianças maiorzinhas já aprendem, fazem sozinha. 2 vezes que eu tentei fazer, eu nunca consegui enxergar a água sair pela outra narina. Não, mas não tem problema. Não precisa sair. Não precisa? A criança pode engolir, não tem problema, entendeu? Então, às vezes não sai, mas ela engole e ela vai engolir a secreção e a secreção não tá mais ali. Então, não precisa sair pela outra narina. Entendi. O importante é que, assim, o spray, ele vai mais umidificar. Isso. Tá. Entendeu? Então, mesmo aquele em jato. Isso, mesmo em jato, ele vai umidificar. O fluxo dele não é suficiente para fazer a varredura de toda essa parte de seio nasal, paranasal, que é onde a secreção fica toda parada. Por isso que as crianças acabam evoluindo, né? Tipo, com febre, porque vai, né, um monte de célula inflamatória que vem aqui, vai acumulando. Então, o spray é como se você espirrasse e ele viesse até aqui. Então, ele faz aquela limpeza só daqui. Entendi. Quando você usa o fluxo da seringa, por isso que eu falo, é muito mais barato e muito mais eficaz. Quando você usa o fluxo da seringa, então ela consegue, tipo, trazer e vai para a garganta, eles engolem, ou ela sai pela outra narina. Não tem necessidade de sair para outra narina. Quando você consegue acertar certinho, que daí você já vai praticando, do que no começo é difícil mesmo. Mas depois que você tem prática, você sabe como você posiciona a seringa e aí você vê que sai do outro lado. Mas no começo então, não tem problema. Então, tem a posição da seringa para poder sair. Sim. Eu fiz tudo errado. Existe uma seringa, gente. O soro também, depois você fala. Porque tem gente que compra um pote enorme. Não, eu compro sempre do pequeno. Isso. Existe uma seringa também, que assim, não tem nada de patrocínio, tá? Mas é que a seringa é muito legal, que chama Nose Wash. Ela tem até um cachorrinho, um unicórnio e tubarãozinho na ponta. E essa seringa, ela te dá um fluxo, porque ela é bem molinha, então ela te dá um fluxo muito mais fácil. E ela tem 2 ponteiras. Uma ponteira que é mais afuniladinha, né? Mais pontiaguda. E uma ponteira que é que eu gosto mais de usar, que ela é redondinha. Então, você pode acoplar na narina e aí não vai machucar. Entendi. E aí você faz, né, a pressão. Lembrando que para bebês, né, então a gente eu acabo usando 10 ml no total. Então, para bebês abaixo de 1 ano. Então, eu acabo usando 5 ml de cada lado. E para crianças maiores, a gente pode usar 10 ml de cada lado. Pode-se fazer essa lavagem nasal em recém-nascidos também. Então, aí, a gente eu gosto de usar no máximo 5 ml. Então, põe 2 ml de um lado, 2 ml no outro, porque você vai ver que já é suficiente para sair do outro lado. Ou para, pelo menos, congestionar. Porque o bebê, ele ainda ele não consegue assoar. Né? Então, às vezes, fica paradinho aqui. O que é legal, muitas vezes, né? Tem aquele sugadorzinho. Então, às vezes, você faz a lavagem e se você vê que tá paradinho, você pode usar o sugador para poder dar uma aspiradinha. Eu tentei usar já, isso deu certo. Mas a lavagem ainda não, gente. A gente chega lá. Chega, né? Então tá bom. Você fala do soro. Tá. É importante
o uso do soro. O melhor são os flaconetes, né, de 10 ml, Gente. para ele ficar estéril. Mas quando você está fazendo lavagens, né, muito frequentes, não precisa comprar só o flaconete de 10 ml, porque você vai usar, né? Então, a gente fala que o soro pode ficar aberto durante um dia aí. E aí, como você vai fazer a cada pelo menos 4 horas ou a cada 6 horas, você vai fazer essa lavagem. Então, se você comprar aqueles potinhos menores de 200, 250 ml, eu acho que é o suficiente, que dá para você ir lavando. Em casa, como todo mundo lava, eu já compro o potão. Sempre lembrar que depois de aberto, a gente precisa armazenar na geladeira, né? Aí você tira a quantidade que você vai usar um tempo antes, deixa em temperatura ambiente ou um pouquinho morno. Né? Então, ou temperatura ambiente ou um pouquinho morno para usar. Mas sempre armazenar na geladeira. Quanto tempo na geladeira pode ficar? Pode obedecer aquela regra que tá na embalagem? Porque eu já vi um falando que podia ficar até 15 dias na geladeira, pode? Aberto? 24 horas. Teve que eu peguei 15 dias. Por isso que eu falo que é bom comprar aqueles de 250, 300 ml, se é só para criança, ou os flaconetinhos de 10 ml. Agora, quando toda a família já usa, então aí pode ser o maior. Mostrar para as mamães como é que faz a lavagem nasal, porque tem muita gente que tem medo, né, de fazer a lavagem nasal. A gente usa, né, de alguns posicionamentos que fica mais fácil, né, de deixar a cabecinha virada para um lado, para poder auxiliar e ajudar aí as mamães. Eu sempre falo que a presença do pai e da mãe, quando possível, Importante, né? É importante na hora, mas a gente tem que ter muita paciência e transformar a lavagem nasal como uma rotina, né? Se virou uma rotina, a criança vai. E dar exemplo, né? Lembrar que a criança, ela aprende com exemplo, né? Então, Sempre os pais falo isso lá em casa. fazerem para a criança também Tem uma aprender e segurança criar também, isso, né? claro.